Pessoal, estamos aqui para o episódio 3 do podcast Ele Disse, Ela Disse. Nós vamos tratar de um assunto importantíssimo que é manutenção predial. Isso reflete no bem-estar, na segurança, na solidez, na salubridade e no bem-estar dos condôminos. Estamos hoje com dois convidados especialíssimos. O currículo deles eu vou ter que ler aqui, se vocês me permitirem. Eduardo Peron, engenheiro mecânico, com 20 anos de experiência em multinacional, sócio proprietário da GAI Manutenção e Serviços, já foi síndico, diretor de obras e diretor financeiro em condomínio. O nosso outro convidado é o Rodrigo Aguiar, arquiteto, administrador de empresas, 30 anos em construção e mercado imobiliário e sócio da PRA Gerenciamento e Construção. Agora eu vou passar a palavra para a Alice, que vai falar dos nossos patrocinadores. É isso aí. Então, nós estamos com a Polidec. A Polidec é uma empresa que vem das grandes indústrias e agora ela traz essa mesma tecnologia para ser colocada a serviço dos condomínios. Então, é uma empresa que a gente precisa prestar atenção que está chegando aí para dominar a área de condomínios. A Dizap é tudo aquilo que você quer desapegar. Você tem aquele piano de cauda na tua casa, vai se mudar, não sabe o que fazer com ele, chama a Dizap que ela resolve tudo. Ela vai achar aquela pessoa que tem interesse e quer comprar este piano de cauda de você ou qualquer outro móvel que você queira desapegar. Nós temos a GAI, que hoje a gente tem aqui o Eduardo, que daqui a pouco vai estar falando conosco, que eu digo que é o sonho de todo síndico, que vai ajudar desde a equalização de orçamentos até a gestão de obra em si. Então, você, síndico, fica liberado para fazer aquilo que você precisa fazer, que é gerir o seu condomínio, a parte administrativa, e deixa a parte de obras para a pessoa que tem a capacidade técnica para isso. Temos também a GAJ, Administração de Condomínios, sempre aqui conosco, nos apoiando. Melhor empresa de administração de condomínios em São Paulo. Você quer transparência, boa equipe, gestão, previsão orçamentária, é a GAJ que você precisa procurar. E a Ilunato traz soluções de iluminação, o maior site de luminárias também do Brasil. Então, você quer economia e embelezar o seu condomínio, busque pela Ilunato. E temos aqui também, convidado, como o Jean Paulo já adiantou, o Rodrigo, que está aqui conosco, que é da PRA, Gerenciamento e Construção, um arquiteto que vai bater um papo hoje com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre manutenção, melhorias em condomínios, normas e tudo aquilo que você precisa saber para ter uma boa gestão aí dentro do seu condomínio. É isso? É isso aí, pessoal. Vamos dar início ao nosso podcast. Eduardo, Rodrigo, vamos lá falar sobre manutenção em condomínio. Por favor, vamos iniciar. Ok, vamos lá, vamos acalorar um pouquinho, né, a nossa conversa aqui. Obrigado pelo convite, uma oportunidade da gente levar um pouco mais, né, de conhecimento e da importância, né, da gente ter essa atenção especial com relação aos quesitos de manutenção nos condomínios. Perfeito. É isso Rodrigo? aí. Obrigado Alice, obrigado Jean pelo convite, poder participar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho sobre manutenção predial, manutenção preventiva, manutenção manutenção preventiva, boa! É isso aí, né? Então, começamos bem aqui. Eu aproveito, sempre que a gente vai falar de manutenção, né, Alice, eu falo do meu livro que a gente lançou na última feira de condomínio, que é a Quebra de Paradigmas em Condomínio. E eu comento lá, Eduardo, Rodrigo, né, eu falo que em condomínio eu criei, né, fiz uma adaptação que eu falo que é a sigla dos 3 S's e o B, que todo condomínio precisa ter, que é salubridade, segurança, solidez e bem-estar aos condôminos. E a manutenção, né, é algo essencial a essa relação. Uhum. Porque eu brinco até com a Gaia, né, eu falo com o Eduardo, né, que o condomínio ele tem que fazer a manutenção preventiva e preditiva para não cair na corretiva. Eu acho que esse deveria ser o mote aí dessa questão de manutenção. Legal, né? Não é isso? Com certeza. Eu acho que um dos pontos, assim, que é importante, né, dentro do início, assim, da nossa conversa, é falar um pouco da questão do síndico, né? Sim. Da responsabilidade que o síndico tem. E não necessariamente todos os síndicos têm essa visibilidade, né, do que ele deveria, né, ter em relação ao cargo que ele ocupa, né? Sim. Ainda que seja por um período
de tempo, mas a importância e a relevância que ele tem dentro desse processo. Sim, sim, A sem grande dúvida. responsabilidade que ele carrega durante a gestão, né? E Sim. tudo que acontece nessa gestão que ele pode ser responsabilizado tanto civil quanto Quanto criminalmente, perfeito. e que muitos passam isso, né? Ah, nada vai acontecer, né? Ah, isso é bobagem, fazer esse tipo de manutenção, até que vem a conta, né, Eduardo? Sim, o síndico, hoje a gente escuta muito a questão do síndico profissional, né? Sim. E uma das coisas que a gente, né, conversa bastante a respeito disso está relacionado diretamente às competências que a pessoa tem. Sim. Independente de ela ser, né, um síndico orgânico ou um síndico profissional, Correto. o que vai fazer com que o condomínio tenha, né, um melhor aproveitamento, vamos pensar, né, daquilo que ele tem que exercer enquanto síndico, vai estar nas competências dele Ele agrega. e não no título, enfim, que ele carrega. Sim, Né? é. O mercado acabou condicionando, né, que a figura do não Do síndico orgânico ou do né? morador. E você contratar alguém, que essa pessoa seria alguém, né, profissional. Mas não necessariamente a gente observa, né, e é um processo, né, construtivo de conhecimento que ao longo do tempo você vai adquirindo, exercendo as funções. Exatamente. A gente vê no mercado aí síndicos que são profissionais, né, simplesmente pelo fato de não serem orgânicos, Sim. e eu, né, de profissionais não tem nada. Sim. E já vi síndicos orgânicos que são plenamente capacitados, eles se capacitam, eles fazem cursos, eles conhecem a legislação. Então, é exatamente isso que você falou. O que transforma, uma vez que a profissão não é regulamentada, o síndico profissional são as competências que ele agrega. Sim. Né? Também. E a lição de casa, né, eu também coloco isso, todo síndico, se você perguntar para ele, deveria saber de cor. Artigo 1348 do Código Civil. Quais são as suas funções, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Exatamente. Teria que saber esse artigo de cor e salteado, porque, que nem a Alice falou e você comentou também, não é brincadeira. O síndico é responsável civil e criminal pelos atos da gestão, Sim. vinculados ao exercício da função. E pela omissão, né? Eventualmente, Sim. pela omissão de melhorias, de omissão, manutenção, tudo isso. E muitos não têm essa. Eu estava até comentando com o Rodrigo antes da gente começar, aquele caso aí que teve de um elevador que despencou, Sim. e parece que, parece não, de fato, infelizmente, uma pessoa faleceu, uma moça, né? Sim. Esse síndico, ele vai ser processado por homicídio culposo. Uhum. Independentemente se ele tem a culpa ou não, Uhum. porque ocorreu um óbito, ele vai ser processado por homicídio culposo. Uhum. Imagina se falta uma manutenção nesse elevador. Se não foi feito, teve uma determinação da empresa, né, que empresa presta para se serviço. fazer uma situação. Por isso que eu também Uma comento... troca de peça que o síndico não autorizou, uma manutenção, porque é caro, né? Uhum. Então a gente tem que lembrar que o elevador é um transporte de pessoas e as vidas ali estão em risco, sim. Né? Perfeito. Pela falta de E vinculada a esse assunto de manutenção, que a gente também estava comentando prévio ao podcast, né? Essa questão de que as pessoas, e precisa mudar essa cultura de minimizar custo, como se fosse desperdício de dinheiro, usando esse exemplo do elevador. Imagina, o síndico, normalmente não é, a gente pode até falar, o síndico é advogado, o síndico é engenheiro, mas dificilmente você vai ter um síndico técnico em elevador. Uhum. Então, eu coloco que é essencial que você tenha uma empresa, além da empresa de manutenção, para poder dar uma guarida para o síndico de que aquela peça que está trocada é a correta, que as manutenções estão em dias, justamente para que o grau de responsabilidade dele esteja sempre dentro do limite do que é necessário. Do que é aceitável, né? Do que tem que ser, na realidade, né? Exatamente. Eu acho que, assim, uma das coisas importantes que ao longo, né, da história, da minha história, né, eu entrei na condição, né, de ser um administrador de um condomínio, né, por uma iniciativa minha, naquele momento com as competências que eu tinha, as experiências que eu tinha, né? Mas ao longo do tempo você vai aprendendo e vai vendo a grande, assim, escassez de profissionais, né, no mercado, quando você vai buscar, né, profissionais para atender as demandas que você tem, a qualidade desses profissionais que chegam, né? Sim. E com essa história, com essa experiência, né, acabou nascendo a GAI. Quando eu saí, né, do corporativo e optei, né, por abrir uma empresa e atuar nesse segmento, era com essa ótica, com estes olhos, né, de levar ao síndico um apoio técnico, né, para que ele pudesse tomar as decisões, né, diante de informações
de qualidade, de informações que sejam coesas, de empresas que tenham capacidade técnica para exercer aquela demanda que ele tem, né? Uhum. E não simplesmente, como é muito natural do brasileiro, né? Tomar as decisões sempre pela ótica do preço. Do preço, Né? É muito comum nas assembleias de Sim, condomínio, e eu sim. participei já, né, de muitas como síndico também, como tesoureiro e como diretor de obras do condomínio que eu moro, essa questão de que a discussão, para a grande maioria, é no preço. É preço. Né? E não necessariamente o preço é o balizador. Sim. Né? Nem necessariamente o maior preço é o melhor serviço e o menor preço é o pior serviço. É aquilo que a gente comentou, que é um dos slogans aí da GAI, né? Que o orçamento não é nem o mais caro, nem o mais barato. Exatamente. É o adequado. É o adequado. E isso que você comentou aí do preço, né? Alice, já que você falou, eu vou aproveitar esse gancho. Tem aí na internet, né? O Olivier Anquier, sabe aquele lá, o francês, né? Ele participou de um podcast, Rodrigo, e é muito engraçado, que entra o assunto de condomínio e ele fala, com aquele sotaque dele lá, em condomínio não tem jeito. O síndico, a administradora pode trazer o melhor orçamento. Qual que vai vencer? O mais barato. Aí ele fala, é o patrimônio, é o seu patrimônio, cabeça oca. Sim. Né? E veja bem, é um francês falando de como ele vê o brasileiro, né? Essa cultura do brasileiro. Porque a gente está tentando fazer essa mudança de cultura, mas é isso. As pessoas analisam o orçamento primeiro pelo preço. Exatamente. E, quiçá, isso vão que eu ia olhar... falar, Jean. né? O problema começa já na coleta de orçamento. Sim. Rodrigo, o que eu observo, queria ouvir de você, é o seguinte, às vezes nós estamos comparando duas coisas completamente diferentes. A gente acaba tratando isso, quando existe uma empresa como a GAI, que a gente define um escopo de serviço, para a gente que está falando de manutenção, está falando, para a gente a equipe técnica, a definição do escopo é que define o preço. Se você não tem o escopo, se o escopo está aberto, o preço também está em aberto. E cada um vai tomar a decisão que quiser para montar um orçamento. Então, por exemplo, só que para quem é técnico vai apresentar a melhor solução técnica e não necessariamente a melhor solução de custo. Sim. Ou vamos dizer, do custo inicial. Então, o que eu enxergo? A definição de escopo, a definição clara de escopo, ou pelo menos balizada de escopo, é que vai definir preço. E há algumas outras coisas que acabam acontecendo se as empresas são qualificadas. Tem empresa que não é qualificada para exercer a função. Ela pode ter boa vontade, mas boa vontade às vezes não resolve. Exatamente. Na maior parte das vezes não resolve. Então depende de uma qualificação técnica. Mas que eu percebo o problema, e de repente a gente solicita um orçamento para uma empresa, ele vem, não sei se tem o escopo adequado ou não, mas o síndico não sabe avaliar isso. Então às vezes ele está comparando uma maçã com uma laranja, e ele não está enxergando que, de repente, o escopo, como você está falando, já nasceu... A empresa não tem aquela especificidade ou até, assim, conteúdo para passar um orçamento adequado. É basicamente o que você falou, né? Precisa fazer lá a fachada, né? O cara vai fazer um orçamento, fica aberto o orçamento. Foi o que ele falou, o orçamento fica aberto. Porque o síndico solicitando, ele não tem nem essa visão técnica para fazer essa primeira... É um pouco como se você fosse no médico mais barato. Você vai no médico mais barato para cuidar da tua saúde? E parece que não, você vai no médico mais qualificado. No prédio deveria ser a mesma coisa, num edifício, num condomínio deveria ser a mesma coisa. Você vai no mais qualificado, não necessariamente no mais barato, mas no que vai dar uma solução certa. Achei ótimo esse exemplo. É a mesma coisa que você vai num médico generalista e ele fala, olha, pode ser vascular, pode ser coração, pode... Agora, se você quer saber qual é o seu problema, você vai no médico, você vai no especialista. É basicamente isso que você falou. Você precisa tratar o seu problema, aquilo com... Então, se é uma empresa de problema de fachada, você tem que ir numa empresa de fachada. Com experiência na área. De impermeabilização, foi o que você falou. Às vezes, uma empresa de pintura, ela pode fazer impermeabilização com boa vontade, mas ela não é a especialista, ela não é a empresa capacitada para exercer aquele serviço. E esse ponto que o Rodrigo está trazendo, né? A gente tem alguns trabalhos em conjunto, é um ponto bastante relevante, porque assim, o síndico, na grande maioria, ele não sabe qual é o problema. Exato. Né? E nós estamos falando assim, não é trocar um corinho de torneira, que é normalmente um exemplo que eu dou. Né? Quando você tem alguma coisa que é mais complexo, é um problema maior,
né? Não necessariamente o síndico tem competência para avaliar se aquele problema, né, é um problema mais, né, mais engenheirado ou é um problema mais, né, superficial. Sim, sim. Necessariamente ele precisa de alguém que tenha uma formação, que tenha uma vivência, experiência para orientá-lo em relação ao que contratar. Sim, E aí muitas vezes o problema começa aí, né? sim. Ele faz uma leitura equivocada, né? Entende que ele contrata muitas vezes até o zelador que trabalha fora do horário, A gente né? vê Como muito ciclo, isso é muito comum, é risco trabalhista, é risco, é uma loucura. é muito do cotidiano, né, que isso aconteça. Infelizmente. Faz a obra, gasta o dinheiro, não resolve o problema. Isso. Daqui a pouco o problema se mostra. Isso que sai caro, né, novamente. E aí Eduardo? sai caro. Isso que porque eu aí você digo, vai quando ter, você faz alguma coisa, ou que você tem que refazer, ou que você não conseguiu Exatamente. a solução pretendida, aí sai caro. Às vezes eles falam, mas sai caro contratar uma empresa que vai me dar o suporte. Nada sai mais caro do que Nada sai mais caro nada, do que é nada caro. sai mais caro do que o desassossego, Sim, porque você gerando o desassossego, porque o retrabalho, sim. isso gera problema de relacionamento entre condôminos. Perfeito. Imagina, Transtorno você no contrata uma condomínio, empresa para obra fazer um transtorno. serviço zelador. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vê muito em condomínio. Tem problema que é troca de prumada, é problema do condomínio. Aí chega o síndico, a síndica, o zelador sabe mexer. Ele mexe, Uhum. logo depois dá problema. Aí você gera um transtorno para aquele morador, Uhum. o morador de cima xinga o de baixo, Uhum. aí o que está vazando fala, mas foi o zelador que fez, foi o condomínio, eu não vou arcar com isso. Uhum. Veja o trabalho e o transtorno que você gera, Um prejuízo, né? E financeiramente, se você tivesse contratado a empresa certa, a empresa correta, você não geraria transtorno, desassossego e problema financeiro. Isso aí, né? Perfeito. Infelizmente acontece muito. Eu tenho um histórico que vale, que é um ditado. Quando eu comecei minha carreira, comecei a trabalhar, já faz uns 30 anos, eu tive um chefe que dizia o seguinte: o mais barato é fazer uma vez só bem feito. Perfeito, Rodrigo. Esse é o mais barato de todos, é Perfeito. fazer uma vez, Bem uma só feito. vez Bem bem feito. feita. É. É. Tem alguns ganchos aí na parte de manutenção predial, é que a gente tem manutenção preventiva e manutenção corretiva. A gente, nos último ano e meio, entrou uma norma nova, que é a norma de garantias, onde a gente está tentando padronizar vamos dizer, o conjunto de técnicos, engenheiros, arquitetos, está tentando padronizar a manutenção predial. Então, qual a consequência disso? Todo prédio, todo condomínio vai precisar fazer uma manutenção preventiva e corretiva, sob pena de perda de garantia da construção. Então, similar ao que a gente faz com veículos, que para você ter garantia ou para o teu veículo funcionar bem, que você precisa trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros, alguma coisa do gênero, ou trocar pastilha de freio, ou trocar fluido, ou trocar filtros. Você vai ter isso no condomínio. Isso deveria ser feito nos condomínios. Então, voltando um pouquinho ao gancho do elevador, do mesmo acho que para todo síndico parece muito óbvio, para todo administrador predial, parece muito óbvio que elevador precisa de manutenção preventiva e corretiva. Só que o conjunto inteiro do edifício também precisa de manutenção preventiva e corretiva. As fachadas precisam, os caixilhos precisam, as coberturas precisam, as impermeabilizações, a hidráulica, a elétrica, o combate a incêndio. Tudo precisa de manutenção preventiva todo conectado, isso mesmo. E corretiva. Quando você falou de incêndio, quando você vai fazer o projeto de AVCB, a coisa mais comum é a bomba de incêndio não estar conectada. Os caras não têm nem o medidor de energia. Quer dizer, se precisar mesmo, vai ter problema. A gente tende, porque as edificações têm uma deterioração mais lenta, uma vida útil relativamente longa, a gente tende a achar, os leigos tendem a achar que o prédio ele é estático e não precisa fazer nada, mas o prédio ele é dinâmico.
Da Nem mesma... Falei isso. Ele sabe é que de no uma- último- organismo vivo. No É último organismo podcast vivo. Eu falei exatamente Assim, isso. apesar dele não estar lá se mexendo, mas os materiais, eles têm tempo de vida útil. É o que eu falei, a água tá correndo quente, fria, o gás, o sol, a E chuva, tá tudo Tá tudo acontecendo. atuando ao nele. mesmo E tempo. você precisa ir Atuando. fazendo, então, determinadas, a cada tanto tempo você vai precisar trocar prumadas, a cada tanto tempo você vai ter que trocar a rede elétrica, a cada tanto tempo você vai ter que refazer a impermeabilização, vai ter que repintar a fachada, vai ter que adequar caixilho. Isso tudo, se bem organizado e bem planejado, não digo que é fácil, mas é mais fácil. Se o prédio, o condomínio tem uma ilusão de que isso não vai acontecer nada, ele fica fazendo manutenção corretiva. E não se prepara com planejamento financeiro. Eu faço, que nem você falou de ditado, eu falo, o prédio é mais ou menos como nós. Né? Nós envelhecemos. Né? O prédio também, né? A gente passa, né? Eu for jogar bola hoje, eu vou ter contratura, não vai dar certo, entendeu? Então você vai mudando. E o que a gente faz, né? O que é o correto? Quando você tem 34 anos, você faz um planejamento financeiro, você faz uma previdência privada, você sabe que lá na frente você vai precisar. Né? Porque tem uns condomínios que nem plano de saúde tem. Os prédios, o que acontece? Eles envelhecem, né? Não fizeram planejamento financeiro, estão com as prumadas, as veias entupidas e não tem dinheiro para corrigir. Então, é isso que você falou. Fazer a manutenção com base nessa norma, que já deveria ser feito anteriormente, mas fazer planejamento financeiro e técnico. É esse binômio que é importante. Mas esse é um outro ponto que, assim, demanda da iniciativa do síndico, da iniciativa, né, do conselho, da gestão que o edifício tem. Deveria ser uma regra formal, mas na prática não é o que acontece. Mas assim, lógico, depende dessa iniciativa, mas às vezes também ele tem resistência do condomínio, porque se ele chega lá com um planejamento estratégico, técnico e financeiro, normalmente chega aqui, ele é apedrejado. Não tá funcionando o elevador. Ninguém acredita, entende? A água lá só tá molhando um pouquinho a fachada, não precisa. Alguma coisa estourada. Mas aí entra essa questão, né, do protagonismo, dele se colocar de uma forma técnica. Não, e de trazer informação. E não simplesmente de levar informação, levar, né, as implicações dessas demandas, né, no curto, médio e longo prazo, né, mostrar os pontos que o Rodrigo falou, né, a respeito de você ter esse olhar para a manutenção, né, esse olhar de que você tem que fazer um planejamento, ainda que você não execute, mas você passa a ter visibilidade e conhecimento do que vai acontecer adiante. Né? A gente tem um prédio que a gente está, né, trabalhando, começamos agora, que é um prédio lá da década de 60, que é um prédio que está provavelmente, pela nossa estimativa, com vazamento há mais de 10 anos, não foi dada atenção alguma e agora chegou no momento onde você tem um risco, né, de colapsar. Até a parte estrutural, né, fica comprometida com 10 anos de vazamento. Você precisa de uma quantidade de recurso para conseguir fazer a correção que o prédio, pelo número de, né, unidades que tem, não comporta. Não tem essa E aí, qual é a decisão? Eu vou fazer e vou assumir uma dívida, fazer bem feito, assumir uma dívida de longo prazo, vou fazer meia boca, e aí isso vai ter outros tipos de implicação, porque, né, pode entrar numa discussão de preço e contratar aquele serviço não adequado, profissional não adequado, materiais não adequados para uma execução, ou não compensa, né, que é um dos pontos que a gente está discutindo. Se compensa ou não. E aí, de repente, é melhor vender o terreno para uma construtora, uma incorporadora. Ponto, né? Começa a chegar esse condomínio não fez o dever de casa e chegou numa situação caótica. E isso que você falou, até para os síndicos que nos assistem, é super importante essa questão do protagonismo. E eu acho que independentemente, porque infelizmente ou felizmente em condomínio, quem define os recursos e o que vai ser feito é a Assembleia.
Sim, Não é o, perfeito. né? Mas, de qualquer forma, o síndico apresentando esse projeto estratégico em assembleia de forma definida, lá na frente ele se exime de responsabilidade. Perfeito. Tá né? perfeito. E explicar que é uma redução de risco, que inclusive é um ato de economia, pensar, né? Vamos fazer em partes, né? Hoje vamos tratar da elétrica, depois vamos tratar da fachada. Fazer Poder plano, fazer né? um plano de- planejamento, um cronograma, né, de Né, Alice, execução, né? tem a parte jurídica que também a gente coloca, que isso eu também falo para os síndicos que me perguntam, né? Manutenções ou correções para você evitar o perecimento da coisa ou colapsar ou colocar em risco a edificação, eu entendo que o síndico tem a capacidade e a legitimidade de executar independentemente de assembleia. Ok, perfeito. Porque é função dele que está no 1348. Agora, se é um embelezamento, se é um projeto a longo prazo, agora, tem lá alguma situação que por exemplo, o elevador, se não trocar o cabo, vai romper. Ele chega na assembleia e fala, ou troca, ou eu interdito o elevador. Ou renuncio. Ou não vou ficar aqui. renuncio. Porque ele tem esse dever, porque a responsabilidade é dele. Com a norma de garantia, essa obrigação está passando a ser em todos os elementos do prédio. Maravilha. Em todos os elementos. Porque a gente acha que é tão simples, a gente acha que é tão simples que é só o elevador, para nós é óbvio num prédio, né? Para qualquer pessoa é óbvio que ele precisa de manutenção, porque efetivamente, se não é feita a manutenção, você vai subir um dia no elevador e o elevador não sobe. Ou acontece qualquer coisa e ele é muito visível. Mas vamos pensar numa fachada. Uma fachada que também não é feita a manutenção adequada, se cai um pedaço de fachada na cabeça de alguém, o problema pode ser tão grave ou mais grave do que o elevador. Hidráulica, incêndio, corta-fogo. Corta-fogo. E aí a gente vai... Sistema elétrico. Pode parecer... é simples. Às vezes é um negócio que você não está enxergando, porque ele está escondido dentro de um... E o prédio pode pegar fogo. O problema tá aí, ninguém enxerga. Como é que chama? Você fala quando tá dentro da parede, quando tá embaixo de um piso. Então o problema não existe se eu não tô enxergando. Não existe até o momento que ele estourar. passa. Até estourar. A Alice fala que eu sou péssimo em ditado. Como é que é? O que os olhos não veem, o coração não sente? É basicamente isso. Porque foi o que você falou. Como o elevador o pessoal utiliza, né? A gente aí escuta o barulho. Olha, o elevador tá fazendo barulho, tá parando fora do andar. A gente tem uma síndica num condomínio que ela faz um negócio que você falou do protagonismo, Eduardo, que eu acho que é super importante. Todas as obras que ela faz, de elétrica, hidráulica, ela documenta tudo. Porque ela chega na assembleia, ela mostra tudo. Ela mostra o antes e o depois. São obras que aquele morador que chega na garagem, usa o elevador e vai para casa dele, ele não vê. Ele não sabe que aquilo foi feito. E isso é super importante. Ela mostra, fiz isso lá no telhado, fiz isso dentro da casa de máquinas. Ela faz quase um processo de comunicação de gestão à vista. Isso, assim. Ela traz para a vista aquilo que o pessoal não vê. Isso. Exatamente, é isso aí. Invariavelmente, esses prédios que têm um tipo de gestão como essa, gestão à vista, normalmente, coincidentemente, são os que têm menos problemas de manutenção corretiva, né? Sim. Porque realmente tem uma rotina de manutenção, de manutenção. E acabam tendo muito menos problemas. Sim. Quer dizer, ou se tem os problemas, tem luz em cima desses problemas, eles estão sendo atacados, né? Acho que isso... E isso que vocês falaram do prédio aí que vocês estão trabalhando em conjunto, que é da década de 60, isso, né? 1/3 dos prédios de São Paulo são da década de 70, né? 1/3 é um número considerável. E o que a gente vê nesses prédios mais antigos é aquilo. Não se preparou para a velhice, não se projetou... Quais desses fizeram, né? A manutenção durante esse período. Que estão totalmente, financeiramente, estão quebrados. E o problema hoje em dia, em razão dessa questão financeira, é que eles continuam fazendo reparos paliativos. Sim. Né? Eles não atingem o cerne do problema. Reparos, não fazem muitas vezes o reparo necessário. Sim. Esse exemplo que eu citei, que a gente está trabalhando, houveram alguns reparos pequenos ao longo do tempo com material inadequado. Então, ainda que tenha feito o reparo,
o reparo não É que atendia a nesse caso já necessidade. Então gastou, você né? gastou Isso. dinheiro, O retrabalho é um custo né? absurdo. Gastou mal. O gastou retrabalho é mal, um né? custo Aquilo que você absurdo. gastou, você ainda gastou mal. Ou ainda outra situação, né, Eduardo? Por exemplo, como ele falou da fachada. Uhum, Às vezes é uma fissura. Se você uhum, não conserta nesse momento e faz exatamente. porque muita gente acha que pintar o condomínio é só para embelezar. Sim, Mas justamente nessa hora se fecham as fissuras, aquela fissura Tratamento não de vira uma trincas. trinca. A sim. trinca causa o quê? Depósito de material orgânico que vai E gerar, atinge né? E as aí vai, unidades. exatamente. Você começa a ter Impermeabilização. infiltração dentro da unidade. Às Atinge. vezes pega uma marcenaria, aí o custo disso qual é, né? Se É. você tivesse tratado. Ou eventualmente você começa a ter danos mais graves, danos em estrutura. Estrutural, né? Estrutural. Então, vamos dizer, tem gente qualificada para fazer pintura, ok? Mas às vezes você precisa fazer uma pintura tratamento. mais técnica, porque você precisa resolver eventuais pequenos reparos estruturais que, se não tratados, eles se tornam grandes problemas estruturais. Sim. Nós tivemos um condomínio que apareceu um problema na fachada e apresentou um fungo. A fachada estava com fungo. É uma Então, areia que veio, tava com E fungo. estava contaminada. Ela ficava perto de um bosque, tem um bosque no condomínio, e muito úmido. Uhum. E aquilo se alastrou por toda a fachada. Então, eu falava, nesse caso não adianta pintar, não é uma questão de pintura. Eles precisaram Limpar, primeiro né? fazer um trabalho fungicida, tal, para uma lavagem estancar, higienizada, vamos dizer para assim. depois, então. Então, cada caso é um caso e a gente precisa ir a fundo. Precisou de um laudo para entender por que aquilo estava acontecendo, aquelas manchas próximas às janelas, que estava já causando uma infiltração, porque comia parte da fachada, né? Então, essas situações é que um bom síndico, né, aquele que está buscando essas formas de prevenção que vão reduzir o custo de um resultado final que pode ser E agora que gigante. você falou de laudo, esse é um ponto importante, né? Que, assim, tá no entorno do que a gente está falando. Que, assim, hoje também você tem, né, um comércio de laudos, vamos pensar assim, né? Sim, Tem sim, para todo gosto, Todo Certo. mundo. né? Para todo gosto. A importância de você contratar um laudo não é para você ter um laudo. E é isso que normalmente a pessoa A utiliza pessoa, dessa ela forma. quer um laudo, Eu tô ela quer uma laudado. RT, ela quer um documento para fazer parte de um processo. Sim. E é algo que não deveria ser de forma alguma Utilizado dessa forma. É, perfeito. O laudo tem que ser um laudo que me aponte com clareza, objetividade, aquilo que é o meu problema. E como eu que corrijo, este né? laudo em mãos, eu vou atrás de uma empresa que tenha competência, técnica, estrutura para atender aquilo que eu preciso. Então, eu compro um laudo barato, né, que não Só pra dizer atende que eu tecnicamente o que eu preciso. É. Aí eu vou atrás de um profissional que tem um melhor preço, mas também não está muito preocupado com o laudo para fazer. Então, é um erro, né? É um vício recorrente, né? Sim. Eu contrato um laudo ruim, eu contrato um profissional ruim, eu escolho um material ruim, eu não posso ter um resultado positivo, Sim, eu não posso ter um evidente. resultado bom. Você tem, Né? vamos dizer, laudos, existem laudos generalistas que eu avalio eles como muito bom você ter um laudo generalista para um síndico que está precisando olhar de inúmeros assuntos, ou para um administrador que está olhando inúmeros assuntos. É mais ou menos como ir num clínico geral e ele te mostra o geral. Mas mesmo esse laudo, vamos dizer, esse laudo generalista, ele pode acabar tendo, vamos supor que ele tenha lá um problema estrutural. O laudo generalista provavelmente vai desencadear um trabalho de aprofundamento nesse assunto estrutural. Então, pode ser que, vamos dizer, não é um laudo ele contratou e você acha que ele resolveu 100%. Encerra em si mesmo. Encerra em si mesmo. Ele não É. se encerra, ele talvez vai ter que ter um aprofundamento e vai gerar um segundo laudo específico sobre o assunto estrutura. Sim. Nesse caso, nesse exemplo, estrutura. E existe um processo de execução. Nem sempre você consegue, uma empresa qualificada, consegue simplesmente com um laudo generalista gerar um orçamento qualificado. Porque ele vai ter que... Você vai ter que fazer uma inspeção. Então, provavelmente, neste caso desse edifício que a gente está falando, existe a gente conseguiu visualizar, mas a gente precisa investigar um pouquinho mais a patologia e gerar
laudo e um projeto do que precisa ser feito. Né? Vamos dizer, uma receita do que precisa ser feito, e aí depois nós vamos iniciar o tratamento. Sim. É quase, eu volto um pouco na analogia do médico, você foi num clínico geral, ele te indicou um especialista, esse especialista te mandou fazer uma série de exames, você teve os exames, você voltou no especialista, ele te indica um tratamento. Indicou o tratamento, você começa o tratamento. Sim. Então, nem sempre você, vamos dizer, os síndicos ou os administradores, às vezes, não conseguem enxergar esse processo inteiro. Processo como um todo. E os que conseguem enxergar, ou quando esse processo ele é tratado, você acaba tendo, o condomínio acaba tendo um resultado de muito melhor qualidade. E muito, vamos dizer, com um custo administrado e planejado. Então, às vezes é difícil para um administrador, para um síndico que está olhando a visão geral, ter essa partida e ter um orçamento definitivo de execução. Sim. Ele, às vezes, vai precisando... Vai passar vários caminhos. Até chegar... Tem que ir construindo, né, todo o processo. Né? E talvez vocês aí, como engenheiros, né, podem me colocar de uma forma melhor, mas o que eu vejo, assim, a gente fala da profissionalização do síndico, né, eu acho que também tem que ter a profissionalização da manutenção. E aí eu faço uma diferença entre a preventiva, a corretiva, e vou colocar uma no meio. Porque a preventiva é que isso que 90% dos condomínios faz, vai lá o técnico do elevador, que o meu zelador fala que ele não faz nada, ele finge que faz alguma coisa, deixa um papelzinho e vai embora. O cara da bomba, que gera o registro para lá e para cá, que essa supostamente é a manutenção preventiva básica. Agora, entre a preventiva e a corretiva, tem a preditiva, que, por exemplo, a fachada. Então, por exemplo, dentro da especificidade de quem cuida disso ou de uma parte hidráulica, você sabe que a vida útil daquele registro é 5 anos. Tá ligado à performance daquele Então, você faz a preditiva, né? Então, você acompanhando, profissionalizando essa verificação, você sabe, é 5 anos a vida útil. Então, 4 anos, eu vou olhar lá se aquele registro está certo, antes de dar o problema. Porque a preventiva, o cara vai lá, gira, o registro está ótimo. A corretiva, puxa, ele começou a vazar. Agora, a preditiva, você se antecipa ao problema. É muito similar a um veículo, né? Sim. Muito similar a você não vai esperar dar problema para trocar o óleo, você já faz aquela troca. O pneu, você não precisa ficar com o pneu careca para trocar o pneu. Mas, Rodrigo, o que acontece. Mas é o que acontece. É o que acontece hoje. Você sempre vai recuperar depois que o pneu estourou. Você vai olhar o pneu e falar, ainda dá. Ainda dá, vai mais um pouquinho. Não, rateio agora não. Você lembra daquele condomínio que nós tivemos dia 24, todo mundo ficou sem água. Estourou um canto, você lembra? No Natal, é isso? Dia 24, todo mundo ligava e dizia, mas eu estou com gente em casa, estou com família, recebi, eu não posso ficar sem água. Era assim uma reclamação, todo mundo pirou. Tinha apenas uma empresa disponível naquele dia, porque afinal de contas era Natal. Ela cobrou o preço normal? Não. Ela cobrou 2 vezes e meio. Falou, é isso, você quer? É isso. E pagamos, né? O condomínio pagou, porque ele não tinha a menor chance de ficar bomba. Quantos condomínios têm bomba reserva? Tem que ter. E, não precisa, tá funcionando. Exatamente. Né? Às vezes tem até a segunda, mas ela não tá ligada. Não tá conectada com nada. Mas ela tá aqui do lado Aí chega o zelador, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Um sistema de chaveamento que você consiga, né, alternar, enquanto uma faz manutenção, a outra funciona, e vice-versa, né? Tem um ponto que eu queria trazer que eu acho que é importante também na discussão, que é assim, uma coisa é a responsabilidade do síndico, são as atitudes, os deveres, tudo isso. Mas o condômino. Sim. O condômino também tem um papel bastante importante. Sim, sem principalmente dúvida. quando a gente fala de reforma. Sim. Né? Normalmente o condômino entende que o apartamento, a casa, a unidade é dele. É meu universo, por aqui ser mando dele, ele faz da unidade dele aquilo que ele quiser. Sim. Mas ele vive num universo, né, coletivo. É. E que não necessariamente, né, as ações que ele faz na unidade dele vão ficar contidas com ele. Sim. E isso pode ter desdobramentos bastante sérios. Existem casos históricos, né? Um caso lá de Fortaleza, do edifício Andréa, né? Que teve lá, né, ações que foram feitas de sobrecarga na laje da cobertura, que impactaram na não manutenção e, consequentemente, acabou gerando um desfecho do prédio, né, ruindo.
Mas é um caso, né, é um assunto bastante pertinente de Sim. se colocar também, Sim. de que quando você solicita, né, e pegando o meu exemplo prático, né, vai ter uma reforma, eu quero saber, né, e preciso que você me documente o que você vai fazer. Perfeito. Dependendo do que você vai fazer, vai ter que passar por um arquiteto ou por um engenheiro especializado, e aí existe um custo para isso. E aí começa a discussão. É que, Mas na por que verdade, eu tenho né? que pagar esse custo? Mas por quê? E aí, muitas vezes, ele não diz efetivamente o que ele vai fazer. Ele Isso. mascara a Ou diz em informação. partes, né? Exemplo, vou trocar só o piso, vou trocar uma lajota por outro tipo de lajota, por um porcelanato. Chega lá, tá tirando a Mas parede. não, ele vai abrir um buraco na parede, Vai. né? Isso. Ele vai abrir uma porta, Vai faz criar uma diferente. escada ele vai onde mudar não uma tem. tubulação de posição, isso o tem gás que muito. passava Não, mas por um isso- lado agora vai passar Criar por um, Isso criar um mudou, né? lavabo, Porque, na fazer verdade, um puxado, isso criar um que o Eduardo lavabo. falou, né? Isso é um ponto Foi importante. assim, quando gerou isso antes, porque não tinha essa regulamentação, foi a norma da ABNT 16280, 80, que ela é de 2014, Sim. né? Porque teve reformas em condomínio que desabou, que gente uhum. morreu, e aí foi feita Ela veio essa norma de posteriormente, ABNT. né? E aí foi um erro, na minha opinião, porque não a norma foi bacana, mas em 2015 eles Ela foi alteraram a reformulada, norma. né? Porque ela dava essa atribuição ao síndico, Porque né? ela dava ao condomínio e ao síndico a atribuição de verificar Isso. o que estava sendo feito. Aí eles alteraram isso em 2015 e o que a norma disse? Eu, condômino, vou fazer uma obra no meu condomínio, eu tenho que pedir autorização para o condomínio, mas eu contrato profissional, eu emito a RT e Um os... profissional que vai ficar responsável por aquela obra. Por aquela Ele obra. sim vai responder por Sim, aquela obra. Então, nesse caso que a gente teve da pessoa que criou um lavabo, não existia, e que, lógico, no andar de baixo, como se descobre, né? Nessa época ainda nem se exigia, começa um vazamento, ninguém entende por quê. Quer dizer, se puxou uma tubulação de uma maneira que não foi a correta, né? Você abre uma parede que às vezes é estrutural. Isso parece piada, coisa de meme, internet, mas acontece. Sim. Não, acontece muito mais do que vocês imaginam. Infelizmente. Com a Minha Casa Minha Vida, com o advento do Minha Casa Minha Vida, a gente passou a adotar, já no final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente começou a adotar em maior escala a construção em alvenaria estrutural. Que isso impacta? Que as paredes são estruturas. Com os programas de habitação do governo, especialmente o Minha Casa Minha Vida, as construções em alvenaria estrutural passaram a ser feitas em prédios cada vez mais altos. Hoje a gente tem prédios aí de 20 andares feitos em alvenaria estrutural e muitas unidades. Nestes prédios, a alvenaria não pode ser aberta. Você não pode... A parede é a estrutura, né? A parede é a estrutura. Você não pode abrir uma porta, você não pode tirar uma parede para juntar dois cômodos. E, às vezes, quando você faz isso numa casa, as implicações são... Você pode ter alguma implicação estrutural, mas às vezes ela é baixa. Você tem uma fissura, você tem uma trinca, você tem algum tipo de dano estrutural, mas ele não é grave. No caso de um edifício que você tem 20 unidades, imagina que você está no... movimentação também. Não, imagina que você tirou uma parede do primeiro pavimento. Nossa. Você tem 19 acima. Você vai refletir em todos, né? E pode ser que desabe. Isso que você está falando tem um porque daí prédio o segundo andar tira uma outra, o 10º andar tira uma outra. Você lembra daquele que a gente... tem um que a gente administra, que assim, foi feita a impermeabilização da caixa d'água que fica no teto do edifício. O rapaz fez lá o serviço, passou um tempinho vazando. De novo, né? Quer dizer, a gente atrelando a culpa à empresa de impermeabilização. Ele falou, não, eu garanto esse serviço, e falou, foi lá e fez de novo. E ele falou, não, tem algo errado. Foi fazer um estudo. Uma unidade da cobertura tirou uma parede estrutural. Estou fissurando a caixa d'água. Veja que loucura. E isso que você falou, Eduardo, veja bem, a norma tem 10 anos, né? Lembra, Alice, a gente desde muito, a gente vem brigando com os condomínios, porque agora isso, né, norma de ABNT, AVCB, tudo tá mais em voga. Vindo mais à tona, mas né? nos anos anteriores, de 2016, 2017, era muito comum. O cara apresentava lá RT, não tinha nada. Obra em apartamento, tal. Hoje, a gente já começou a exigir de um tempo para cá cronograma,
croquis e projeto, para o síndico poder liberar. E de uns anos também para cá, a gente tem colocado em assembleia de condomínio que o condomínio vai contratar um engenheiro para que ele vistorie a obra em nome do condomínio e dos demais moradores e ele libere a obra ao final, fazendo essa análise do que aquilo que foi constando no croquis, no projeto, foi aquilo que foi executado, né? Porque isso é essencial. E esse ponto é importante, porque Sim. assim, você faz toda a apresentação dos documentos, Sim. aí todo mundo entende que todos os, né, quesitos foram Atendidos. Ok, vamos para a execução. Começa a obra, no meio da obra. Se não era já intencional, mas pode acontecer uma mudança de amor, projeto. eu não quero a cozinha aqui, eu quero a cozinha ali. Exatamente, né? E aí você deveria ter você deveria ter neste contexto ainda as visitas de checagem, né? De acompanhamento daquilo que foi apresentado, é aquilo que está sendo executado. É isso aí. Nós temos para uma que você assembleia garanta que aquilo, ao final está tudo de acordo com aquilo que foi. Nós temos uma assembleia na alinhado. segunda-feira próxima, que ainda é a última do ano, graças a Deus, e lá vai ter um dos tópicos da assembleia, isso, a contratação de engenheiro para validar e acompanhar a execução nas unidades autônomas e vai definir, que eu acho que é o mais correto, que o custo desse trabalho quem arca é aquela pessoa que está fazendo a reforma. Porque ela está valorizando o patrimônio, ela está fazendo uma obra, não é justo que toda a coletividade pague por ela. Isso é bastante comum em edifícios comerciais bem organizados ou em shopping centers. Isso acontece. Você, quando protocola um projeto num shopping center, é bastante comum, não são todos, mas bastante comum se cobrar uma taxa de fiscalização, de validação do projeto. Tem uma taxa, porque nem sempre o condomínio, o administrador do condomínio, o síndico desse condomínio, ainda que comercial, ele não é técnico. Sim. Então ele contrata técnicos para serem o apoio dele. Assim como ele não é advogado, ele contrata advogados. Ele pode até ser, mas às vezes ele não está advogando pelo condomínio. Sim. Então, isso é bastante comum em prédios comerciais ou shopping centers, é bastante comum isso acontecer. Se isso conseguir ser replicado em edifícios residenciais, eu acho que é uma tendência, principalmente quando você começa a ter condomínios com muito mais unidades e com gestões mais complexas. Sim, tá? sim, perfeito. Talvez os da década de 70 menores ainda tem um pouco de dificuldade, mas os maiores, eu acho que isso vai acabar ocorrendo de uma maneira ou de outra. Eu acho que essa vistoria é imprescindível, porque muito é assim, olha, eu só vou pintar. Aí começa a chegar material, contrata caçamba. E esse é um bom termômetro, né? Se o síndico, de alguma forma, tiver essa conexão com a portaria, ele consegue fazer, né, um acompanhamento daquilo que foi, né, apresentado versus aquilo que... eu já tive casos assim, né, que a reforma era uma pintura, uma troca de piso, e aí começa a sair uma caçamba de terra, 2 caçambas de terra, 3 caçambas de terra. Né? Onde é que vai tanta terra naquilo que foi apresentado? Não fazia sentido. No caso, você está falando de casas. Estou falando do condomínio residencial, horizontal. Esse exemplo que a Alice trouxe foi porque foi uma coisa prática. Não, é real. Tudo que a gente traz aqui é real. O síndico identificou, aí ele ligou para nós e a gente falou, não. Pode proibir nós tivemos que a chegada do material, porque não tá de acordo com o que ele falou que ia fazer. Quando a gente fala de edifícios mais antigos, vamos falar desses da década de 70, normalmente eles não tinham rede de gás. Porque não existia rede de gás em São Paulo, ela era limitada. A partir de determinado momento, você começou a colocar as redes de gás, a Comgás a gente começou a ter gás de rua, e você tinha um chuveiro que era elétrico. Então, modificações que podem parecer bastante simples, como, por exemplo, você tinha um chuveiro elétrico e quer colocar um aquecedor a gás no teu prédio antigo. Ok, não tem problema nenhum, mas é uma das mudanças relativamente
simples de executarem, mas que precisam de cuidados técnicos sob pena de risco severo. Tá? As mudanças, por exemplo, de gás, você quer fazer isso, ela tem algumas regras de ventilação, porque o gás, você pode... Tem alguns casos na mídia. No Rio de Janeiro teve um caso em São Conrado, não lembro exatamente qual edifício, que fizeram uma instalação de gás e não adequaram a instalação de ventilação adequada. Saiu na mídia, explodiu o apartamento. Sim. E explodiu o apartamento de cima, o de baixo, o do lado, simplesmente por um pequeno vazamento de gás que ficou se acumulando. Ficou se acumulando, vira uma bomba, né? Vira uma bomba. Vira uma bomba. Então, assim, enxergo que essas pequenas modificações, elas são sempre bem-vindas, desde que acompanhadas pela técnica adequada. Com a técnica adequada, se adequa, se chega num bom termo. A não utilização de uma técnica adequada, acho que implica em risco não só da unidade, mas risco de toda a coletividade. Exatamente. Isso, com base que você falou, pegar o gancho, não tem a ver com manutenção, mas é uma discussão que está muito presente hoje em dia, carro elétrico. Sim. Por quê? Carro elétrico, o pessoal começou a colocar a rodo, aí teve uma orientação do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, dizendo que para você colocar o carro elétrico em condomínio residencial, você teria que ter um espaço de 5 metros em cada vaga, você teria que ter ventilação e chuveiros, né? No caso da bateria lá, aquecer, né? Então, veja bem, é simples, a gente tem condomínio que a pessoa puxou para carregar o carro, ela puxou do quadro de energia da unidade, colocou na parede e está carregando o carro. Mas Porque as pessoas olham em geral, né, carro elétrico, essa questão do chuveiro, exemplo, né, eu troco um chuveiro de baixa potência por um de maior potência, chamo o eletricista, né, aqui o mais próximo conhecido normalmente do zelador, ou o próprio zelador troca, né? E ele aumenta o disjuntor, porque para esse chuveiro precisa de um disjuntor mais forte, né? A fiação não é um problema, ninguém lembrou que tinha uma fiação, né? Então o carro elétrico da mesma forma, né? Ele olha pela praticidade, não, eu puxo daqui, eu passo aqui, eu atendi, mas não olha as implicações, né? Que é o ponto que o Rodrigo é isso que ele colocou, né? Você fazer a mudança, ok, né? mas a adequação de técnica. Tudo que você tem que fazer para que aquela adição de algo novo que não fazia parte, né? Passe a funcionar respeitando, né, o conjunto todo, para que o conjunto todo não seja, né, prejudicado. Então, isso é um fato que está muito na questão da conscientização, do entendimento de que não é tão simples quanto parece. Isso. Né? Algumas coisas, vamos dizer, as consequências parecem, naquele momento que você faz, parecem que elas não existem. Simples, né? Mas no caso de um eventual sinistro, você, como síndico ou um administrador, imagina que fala, não, mas eu tenho seguro, estou coberto. Sim. Só que se a questão estiver fora de norma, se o assunto estiver fora de norma, fora de padronização técnica adequada, o seguro não dá cobertura. Exatamente. Então, o seguro dá cobertura se tudo foi feito de acordo. Claro. E foi realmente um acidente. Mas se as coisas não foram feitas com a técnica adequada, o seguro não cobre. E isso que você está falando é super relevante porque a gente reparou, né, Alice, no mercado, nos condomínios, as apólices têm ficado mais caras. Sim. Porque as seguradoras estão vendo que elas estão tendo problemas de coberturas de sinistros. Segundo, as vistorias, nos últimos 10 anos, se renovava, 90% dos seguros que a gente tinha para renovar, mandava, tá vendendo seguro, tá aprovado. Só renovava. Aprovava o seguro por e-mail. Hoje, as seguradoras estão fazendo vistorias em loco. E se verificar de falta de adequação de norma, manutenções insuficientes, elas renovam o teu seguro, mas se acontecer essa situação, eu não... E com outro valor, né? Os preços todos subindo. Acho que assim, muito fácil de enxergar é o seguro contra incêndio de um prédio que não tem AVCB. Exato.
ele, na verdade, ele pode estar contratado, mas ele não vai ter cobertura. Sim. Ou ele vai ter problema de cobertura. Você vai brigar judicialmente, porque assim, a minha opinião como advogado é, se a empresa foi lá, fez a vistoria e te emitiu a pólice dizendo que te cobre, eu, como advogado, vou brigar para ela te cobrir. Agora, se ela foi lá, fez a vistoria, porque também ela responde por omissão. Se ela foi lá, fez a vistoria, viu que você não tem o sistema contra o incêndio, ela tem que fazer a ressalva na pólice ou não te cobrir. Provavelmente Porque ela se não ela te emitiu a pólice e você está pagando... daí dá uma briga, né? uma boa briga. Mas aí é briga Mas judicial. aí entra no quesito assim, né? Esse é o tipo de briga que você quer ter quando você não, de jeito não. não quer E que você Lógico, pode né? evitar, né? Sim. Se você fizer uma Porque boa na hora que gestão, você você precisar evita. do seguro e aí você vai ter que entrar numa briga jurídica que você não sabe quando vai ser resolvida, é o tipo da coisa que você tem que evitar. Laudo, né, Eduardo? Você falou de laudo, mas não é Sim. nem laudo, atestados, né? Quando você manda para o condomínio, precisa fazer atestado de para-raio, atestado de elétrica, de estanqueidade de gás. Mas eu preciso fazer mesmo? Precisa. Justamente o que você falou, né? né? É um custo e que talvez seja desnecessário. Isso que você falou da troca, né, de chuveiro para chuveiro a gás, nós tivemos um condomínio, foram 3 unidades, estavam passando por reforma e fizeram essa troca. Não teve nenhuma consequência, né, desastrosa. Ela não é imediata. Mas eles acharam que a água ficou fraca, então puseram todos um pressurizador. A conta de água explodiu. A síndica, por que a síndica descobriu dessa troca? Porque ela falou, o que aconteceu com a conta de água? Então daí a gente vai atrás, e Sabesp, e houve um aumento, cadê esse aumento? Até que se chegou. Então foram 3 ao mesmo tempo, né? É um condomínio antigo que uma empresa comprou, que tem comprado aí apartamentos direto em São Paulo para fazer locação, e aconteceu isso. Então, tudo tem um reflexo, né? Ainda que não seja um reflexo imediato, como você disse. Normalmente ou não é imediato. Tremendamente danoso, com até a vida de pessoas, mas tudo tem um reflexo, né? Causa e efeito, não tem jeito. Tirar uma parede, não fazer uma manutenção, deixar uma infiltração aumenta a pressão subir. da linha, não vê essa tubulação, né, que está lá, suporta, né? Hoje os prédios, as distribuições, né, da Enel, tal, na entrada dos prédios, muitos são completamente insuficientes, né? Nós temos aí o ar-condicionado, todos os aparelhos que... Você chega, às vezes, em apartamento antigo, tinha uma tomada, né? Uma tomada e um ponto de luz. Você lembra que ele tem um condomínio que a gente administra que, assim, além da parte elétrica interna da unidade tá absolutamente fora de qualquer... Subdimensionado. Tudo. Então, essa senhora, ela ligava um Benjamin com 12 tomadas. Pegou fogo. É o Benjamin mágico. Benjamin. Pegou fogo. Pegou fogo. Então, pegou fogo e esse fogo subiu, foi para a fachada. Veja poderia ter virado o prédio inteiro. Poderia ter virado o prédio inteiro. Dentro disso, né, e é uma coisa que eu também bato, do protagonismo do síndico e o condômino saber que a minha casa é a minha unidade, mas aquilo que reflete nos demais eu tenho que participar, eu sempre incentivo aos síndicos, porque também está na lei, é um direito do síndico, vistoriar as unidades, porque tem unidades que a gente sabe... Até por um pequeno vazamento de água, de válvula. Elétrica, de incêndio, corre perigo de incêndio. E eu entendo que nessas ações, nessas unidades vistoriadas, o condomínio tem o direito de exigir que a pessoa reforme e adeque a sua unidade, porque ela está colocando em risco todos os demais. Os acidentes graves, normalmente, eles não acontecem por um fator único, isolado. Sim. Normalmente, vamos pegar nesse caso do Benjamin que você está falando. Os 12 tomaram. É o Benjamin com uma rede elétrica, então a rede elétrica não é suficiente, o banheiro... O chuveiro, a água é fria, então resolve-se fazer uma pequena instalação a gás e você tirou e o chuveiro passa a ser ótimo. Com ventilação inadequada, porque a adequação não foi feita, a instalação desse aquecedor a gás não foi feita adequadamente, não, vamos dizer que não considerou uma ventilação permanente, junto com um gás, com uma rede elétrica subdimensionada ligada em Benjamin. Imagina esse vazamento a gás sem ventilação com o Benjamin, normalmente é aí que acontecem os problemas. Sim. É isso aí. Os você problemas... só não sabe qual vai ser o dia, né? Mas vai acontecer. Não sabe que... Vai acontecer. Você não sabe. Isso a gente tem alguns casos grandes de mídia, de explosões do shopping Osasco. Sim, as pessoas esquecem, parece, né? São algumas coisas que acontecem.
No condomínio residencial, acho que a gente tende a essa profissionalização. Acho que naturalmente vai ser exigido. É o caminho. Tá? Porque eu não vejo muito como a gente escapar. Sim. Tá? Acho que isso vai caminhar. Vai caminhar. Está caminhando e está galgando esses degraus, né? Bom, Alice, estamos chegando no final, papo né? Bom, vocês acreditam né? que relevante, já passa tá rápido, acabando? né? Já está no fim. Muito rápido. Então, Alice, Muito. Eduardo, Rodrigo, obrigado. E, assim, a gente sempre, quando tem esse podcast, dá para vocês aí 1 minuto, falem as suas considerações finais, o que vocês acharam e também um recado aí para quem nos escuta. Perfeito. Obrigado pelo convite. Sempre bom participar, levando informação, trocando ideias, aprendendo. O recado que eu podia dar aos síndicos, né? Não só aos síndicos, mas as administradoras também, né? A GAJ enquanto administradora, essa atenção, né? Na orientação ao síndico, né? Aos condôminos, o entendimento de que eles, né? São parte integrante da estrutura. Então, acho que assim, se todo mundo cria a consciência, e esse podcast e tantos outros, né? A mídia, né? A gente vê que há um movimento de informação, né, ganhando mais força, né, mais repercussão. Então, acho que isso ao longo do tempo vai contribuir muito para isso, né? Mas ainda a gente está muito longe do que a gente precisa. Tem né? muito que caminhar. Então, minha recomendação é que todos tenham atenção, se sintam, né, como responsáveis, né, independente se você é síndico, se você é morador, né, mas que você se sinta responsável. E a GAI como empresa, né, tá nesse intuito aí, imbuída em ajudar, né, os síndicos, administradoras a fazer essa gestão mais profissionalizada das demandas de manutenção. Perfeito. Obrigado. Rodrigo? O que eu vou falar um pouquinho, síndicos, administradores, contratem profissionais e empresas qualificados pelo CAL, pelo CREA. Claro, existem diversos níveis de qualificação mesmo dentro desse grupo, mas contratem profissionais qualificados, contratem empresas qualificadas. O resultado certamente será melhor. Empresas com qualificação técnica, empresas registradas no CREA, no CAL, profissionais registrados no CREA, no CAL, com certeza isso fará a diferença. Contar com profissionais como Eduardo ou com profissionais para ajudar na orientação e definição do escopo, definição do que efetivamente fazer, ajuda. Não queiram ser eu sei de tudo, eu consigo resolver. Contratem um profissional especializado que os auxiliem a definir um plano de manutenção, um escopo qualificado. Com certeza os resultados serão a médio prazo, longo prazo, serão muito melhores. Significativos. Fazer um planejamento de manutenção preventiva, de manutenção corretiva, fazer esse plano, eu enxergo que a gente não escapa disso. Quem ficar de fora, os administradores, síndicos profissionais que ficarem de fora disso, vão lidar com as consequências, vão ter que ficar resolvendo problemas que poderiam ter sido evitados. Né? Então, maravilha. Bom, Alice, obrigado mais uma vez a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio 3 do podcast sobre manutenção predial. Ela disse, ele disse, eles disseram. Agradecer os nossos patrocinadores. Aqui vamos fazer eu falo primeiro, Polidec, tecnologia das grandes obras e impermeabilizações. É isso. Agradecer os que estão presentes, a GAI, né, no Eduardo Peron, e também a PRA, com o Rodrigo, e ainda falar da Ilunato, que são soluções para iluminação, um grande site aí que você pode comprar e trazer economia para o seu condomínio. A Dizap, que trata do desapego, então todos os móveis aí que você quer, de repente você está de mudança, você precisa se desfazer, elas cuidam de tudo, profissionais super experientes, dedicados, vocês vão gostar. E a GAJ Administração de Condomínios, que é a administradora séria, que leva transparência e seriedade para o seu dia a dia, para o seu trabalho, te ajuda, auxilia síndicos e faz dos moradores
moradores felizes, vivendo em harmonia, um condomínio que todo mundo quer. É isso, Perfeito. pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. Muito bom, hein? Olha